Ataque ao granjeiro em Butiá, Rio Grande do Sul. Eu sou o compadre Higino, um homem da terra, nascido e criado no interior de Butiá, Rio Grande do Sul. Minha vida sempre foi um embate justo com a lida, com o sol na moleira e as mãos calejadas, mas sempre com a certeza de que meu esforço rendia frutos. Meu aviário, minhas galinhas caipiras, cada uma delas criada com um carinho de pai, eram minha fonte de renda. E minhas cabras e bodes, esses eram a alma do meu pequeno sítio, a melodia dos seus balidos e o tilintar dos seus chifres era a trilha sonora dos meus dias. Eu morava um pouco além das Três Pontes, para lá da Capela do Rodeio, num canto abençoado pela natureza, mas que naquela noite se transformaria no inferno. Era uma sexta-feira, se não me falha a memória, daquelas noites sem lua que só o interior do Rio Grande do Sul sabe entregar. Um breu de rachar a vista, onde a gente só enxerga o que está perto do coração. Depois de um dia puxado, casqueando cercas, tratando dos bichos, eu me joguei na cama. O sono chegou pesado e justo, aquele sono de quem trabalhou honestamente. A brisa que entrava pela janela trazia o cheiro bom de terra molhada, um cheiro que acalma a alma da gente, e o murmúrio distante do arroio, quase uma canção de ninar. Mas a canção se quebrou. Primeiro, um barulho estranho, um grunhido baixo, quase como um rosnado abafado, mas com um chiado arrastado por baixo, como se algo pesado estivesse sendo arrastado ou se arrastando. Meus dois cachorros, o negrinho e a baleia, que sempre foram meus guardiões fiéis, não deram um latido. E isso, sim, me gelou a espinha. O silêncio deles era um silêncio de pavor, de algo que nem eles, os bravos, ousavam enfrentar. E então, veio o uivo. Meu Deus, aquele uivo! Não era o uivo solitário de um graxaim, nem o lamento de um cão do mato. Era algo primordial, que vinha das entranhas da terra e da escuridão mais profunda, um som que vibrava no ar e na minha alma, carregado de uma selvageria que eu nunca tinha escutado na vida. Saltei da cama, o coração me batia no peito como um tambor de couro, quase me arrancando as costelas. Corri para a janela, os olhos esbugalhados, tentando furar o manto negro lá fora. A princípio, só via a escuridão. Mas meus olhos, acostumados com a noite, começaram a se ajustar, e então eu vi. Perto do aviário, onde minhas galinhas dormiam tranquilas, uma sombra gigantesca se movia. Não era um bicho comum, eu sabia. Era alto, musculoso, o corpo coberto de pelos escuros que pareciam absorver a pouca luz. E a postura, meu Deus, a postura era semi-humana, mas a cabeça era de um lobo enorme, os olhos, compadre, aqueles olhos brilhavam com um fulgor vermelho e malévolo, como duas brasas vivas no meio da noite. Fiquei paralisado por um instante, o suor frio escorrendo pela testa. O que era aquilo? Uma assombração? Um bicho saído dos contos de terror que a avó contava? Mas o pandemônio que irrompeu do aviário me tirou do transe. Gritos desesperados de galinhas, um alarido de horror, o som de madeira se quebrando, de tela rasgando. O monstro havia invadido. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar minha velha espingarda, a paixão da minha vida. Mas a adrenalina era mais forte que o medo. Corri para fora, descalço, sentindo a terra fria sob os pés. A cena que me aguardava era de puro desespero. O chão do aviário estava irreconhecível, coberto de penas brancas e vermelhas, e um cheiro forte de sangue me encheu as narinas. Quase todas as minhas galinhas, as campeãs de ovos, as que me davam um sustento, jaziam ali, mortas. Algumas com o pescoço retorcido, outras dilaceradas por garras que deixaram sulcos profundos na carne. E lá estava ele. O lobisomem. Erguido sobre as duas patas traseiras, um dos meus frangos entre os dentes, devorando-o com uma voracidade que me revirou o estômago. O focinho estava manchado de sangue, e quando ele levantou a cabeça, aqueles olhos vermelhos se cravaram em mim com uma fúria primária. Um rosnado grave e gutural escapou de sua garganta. Eu tentei erguer a espingarda, mas o medo e a tremedeira eram tais que não consegui firmar a mira. Antes que eu pudesse sequer pensar em atirar, ele, com um salto inacreditável para um bicho daquele tamanho, passou por mim como um raio. Por um momento, pareceu-me ignorar, e correu, com passos pesados mas incrivelmente rápidos, para o cercado das cabras e bodes. Foi ali que o terror se aprofundou de verdade.
Os berros dos meus bodes e cabras, misturados aos guinchos e balidos desesperados, enchiam o ar. Ouvi o estalo seco de chifre se quebrando, o arrebentar de cercas de arame e madeira. Ele estava descontrolado, uma máquina de matar insaciável. Quando eu, cambaleante, consegui me aproximar, usando a lanterna que antes parecia inútil na escuridão, o cenário era tão devastador quanto o do aviário. Minhas cabras e bodes, os mansos, os que vinham comer na minha mão, estavam ali, muitos mortos, outros gravemente feridos, gemendo de dor, as patas quebradas, as entranhas expostas. O cheiro de sangue era avassalador, metálico, misturando-se com o cheiro do medo e do pânico animal. Aquele monstro estava em um frenesi, um banquete de sangue e morte. Finalmente, ele parou. Pareceu saciado, mas a aura de violência ainda o envolvia. Ele se virou para mim, e naquele momento, compadre, juro que vi um lampejo de algo mais que ferocidade em seus olhos vermelhos. Uma inteligência sombria, quase um desafio. Ele rosnou novamente, um rosnado baixo, mas cheio de autoridade, um aviso. E então, com uma agilidade que desafiava sua massa, pulou as cercas destruídas e desapareceu na escuridão da mata, na direção das 3 pontes e para lá da capela do rodeio, deixando para trás um rastro de destruição. Um silêncio sepulcral que era ainda mais aterrorizante que os próprios gritos. Eu fiquei ali, com o padre Gino, parado no meio daquele cenário desolador, a espingarda ainda inútil em minhas mãos. O ar frio da madrugada parecia carregar não só o cheiro de sangue, mas o peso da tragédia, da impotência. Meu aviário, minha criação de bodes e cabras, tudo o que eu construí com tanto suor e dedicação, estava em ruínas, dizimado por uma criatura que eu achava que só existia nos pesadelos ou nas histórias de fogo de chão. A dor da perda, o terror do desconhecido e a impotência diante da selvageria se misturaram em meu coração, marcando aquela noite para sempre em minha memória. Nunca mais fui o mesmo. Nunca mais o silêncio da noite foi apenas silêncio.